Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de aceleração. Agora a gente vai falar de movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado é aquele que possui aceleração constante e não nula. A variação da velocidade escalar ela é diretamente proporcional ao intervalo de tempo ΔT. Ficou apertado, ficou o ΔT, mas ele está ali, tá bom? Então, para iguais intervalos de tempo, teremos iguais variações da velocidade escalar. Então, perceba, as variações serão iguais em determinados intervalos de tempos. A partir daí, a gente tem uma equação horária da velocidade nesse movimento uniformemente variado. A gente já sabe, como a gente viu em outras aulas, que a variação da velocidade é igual a variação da velocidade menos a velocidade no instante zero inicial, no caso. E a nossa variação do tempo é igual a o tempo menos o t0. Entretanto, a gente sabe que no instante correspondente a t0 é igual a zero. Logo, ΔT é igual a t menos zero. Como a gente viu nas últimas aulas também, como está tendo um movimento uniformemente variado, a gente sabe que a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Isolando o nosso V, aqui nesse caso, a gente tem que ΔV é igual a aceleração vezes a variação do tempo. A gente agora pode substituir esses valores. Então a gente tem que, utilizando essa equação aqui, colocar a equação 1, a gente sabe que V menos V0 é igual a aceleração vezes, a gente sabe que esse tempo é igual a t menos 0. Logo, a gente tem aqui velocidade menos v0, né, é igual a aceleração vezes o tempo. Estou fazendo essa multiplicação básica aqui, passando de um lado para o outro. Agora, isolando o V, a gente passa o V0 para o outro lado e fica V0 mais a aceleração vezes o tempo. Então, a gente tem a primeira equação que a gente tem, que é a equação horária da velocidade no MU-V, tá bom? Essa é a nossa equação. Então anotem ela, gravem, então pegue o raciocínio. A partir daí a gente pode também tirar outras equações através desse gráfico aqui. Perceba. A gente representou graficamente a velocidade pelo tempo de um movimento com aceleração constante positiva, na qual o V0 também é positivo. Para o instante t, fica claro quais são as partes que correspondem a V0, e logo é o produto da aceleração pelo tempo. Analisando esse gráfico, a área rachurada sobre o gráfico V sobre o t, né, a velocidade pelo tempo, a gente pode perceber que representa a variação das abscissas em ΔS. Lembrando as aulas de geometria, a área que está rachurada é uma área do trapézio. Logo, a gente pode concluir que ΔS é aproximadamente uma área do trapézio.
Para calcular essa área, vamos repartir o trapézio em duas áreas. A parte aqui, vamos analisar aqui a parte de baixo, vou colocar como retângulo, que vai ter aqui em cima, e a parte 2 o triângulo, tá bom? Então vamos calcular primeiro o do retângulo. O retângulo é um pouquinho mais fácil, né? A gente tem aqui a área do retângulo, é base vezes altura. A nossa base, nesse caso aqui, vai ser t menos o zero. Por que zero? Porque aqui tem zero. Nessa parte aqui. Está analisando essa área aqui embaixo. Vezes a velocidade zero, que é a nossa altura aqui. V0. Isso é igual a V0 vezes o t. O segundo equação que a gente vai fazer é a do triângulo. A área do triângulo, ela é o quê? Base vezes altura, dividido por 2. A nossa base a gente já tem, que é o t menos o zero, vezes a aceleração vezes o tempo, que é a nossa altura. Onde que está aqui, ó, a nossa variação que ocorreu aqui? Não foi uma variação no tempo? Então, logo, a aceleração vezes o tempo, dividido por 2, igual a aceleração dividido por 2 vezes o t elevado ao quadrado. A gente somando essas duas áreas aqui, a gente soma mesmo do jeito que está, a gente conclui que a variação do espaço é igual a V0 vezes o tempo mais aceleração dividido por 2 vezes o t ao quadrado. Lembrando que ΔS é variação no espaço, que é S menos S0. A gente pode substituir e isolar o S0. Então ficamos que a equação horária do espaço é igual a S igual a S0 mais V0t mais aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Essa é a nossa equação horária do espaço, que contempla representa aquela equação, ou representa o gráfico, né? Aquela variação no espaço ali. É assim que a gente encontra a nossa equação horária do espaço. E assim sendo, a gente também tem a velocidade escalar média no MUV. A gente tem um tempo, acho que é um pouco mais simples esse caso, a gente tem uma velocidade inicial no tempo 1, na região do espaço A. Logo em seguida a gente calcula a soma dessa variação de velocidade no tempo T1 e T2 e encontra a velocidade média no caso. Não tem muito segredo, é somar a velocidade 1 mais velocidade 2 e dividir por 2. E a gente encontra a nossa velocidade média. Então anotem também, entendem. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem, pessoal, não fique com dúvidas, a gente responde todas as perguntas que aparecerem nos comentários. E por fim, uma equação muito conhecida, muito famosa, é a equação de Torricelli no MUV, no movimento uniformemente variado. Em muitos casos, é necessário calcular a velocidade final, a velocidade VB, no caso que a gente está considerando, em função de V0. E aceleração, né, no ΔS, sem usar o tempo. Então, a equação de Torricelli no MUV, ele é uma equação que não utilizamos o tempo nesse caso.
independente do tempo. A gente já tem duas equações horárias que a gente já viu aqui nessa aula. O ΔS, que é velocidade, né? Equação horária do espaço, e também a velocidade horária da velocidade. E como que a gente pode chegar nessa equação de Torricelli? Bem simples. Primeiro, a gente tem uma maneira mais simples da gente chegar até lá. A gente eleva ao quadrado dos dois lados a equação 2. Isso mesmo, a gente vai elevar ao quadrado. Eleva ao quadrado a equação 2. Ou seja, vamos lá, um pouquinho de matemática para a gente relembrar. V ao quadrado, a gente leva todo o termo que está aqui dentro. V0 mais AD ao quadrado. Isso daqui vai ser V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2V0 vezes, aqui esses dois aqui são vezes A, que é a aceleração, vezes o tempo, mais o A, aceleração, vezes o tempo elevado ao quadrado. Perceba que agora a gente pode isolar a nossa aceleração e o nosso 2, porque ele está presente nesse setor aqui da equação. Continuando, a gente tem que a velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, posso abrir um parênteses, V0 vezes o tempo mais a aceleração, no caso aqui, dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Por que esse A dividido por 2? Porque perceba, se a gente multiplicar tudo aqui no caso, vai ficar 2. A primeira coisa que a gente tem que analisar aqui dentro. Aqui a gente tem já uma equação, tá simples, mas é por causa do jeito que foi elevado aqui, a gente, para compensar, a gente tem que ter essa divisão aqui por 2. Comparando esse setor aqui que está em parênteses, perceba que é igual à equação da variação, a equação horária do espaço, ΔS aqui. Portanto, a gente pode concluir que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Essa é a equação de Torricelli. Ou seja, a gente não tem, ela é independente do tempo. Então assim a gente consegue calcular a velocidade sem estar com o tempo na nossa fórmula. Beleza? Então chega mais. Para concluir nossa aula, a gente tem aqui o movimento progressivo acelerado, a velocidade escalar inicial ela é positiva, sendo o movimento acelerado, nesse caso, maior que 0. Enquanto o movimento inicial retardado progressivo, o V0 é maior que 0, enquanto não ocorrer inversão de sentido, como a gente viu nas últimas aulas, na aula anterior. Nesse caso, a velocidade escalar será positiva, se ocorrer a inversão do sentido, ela será negativa, como a gente viu nas últimas aulas. Por fim, vamos ver uns diagramas horários do M e o V. O diagrama horário da aceleração, a gente tem aqui, quando a aceleração é maior que 0, né, vai ser uma reta acima do eixo 0, eixo T, no caso aqui, né, eixo 0, coloquei aqui.
A gente também tem, quando ela for menor que zero, ela vai estar abaixo do eixo t do tempo. No diagrama horário da velocidade escalar, a gente tem aqui quase uma retinha aqui pouco oblíqua, e nesse caso a gente percebe que no tempo t1 a velocidade ti, aqui ó, nesse tempo aqui ti, a velocidade foi zero. Depois ele começou a ficar positivo, até aqui estava negativa, aqui ela ficou positiva. E a mesma coisa aqui, a velocidade estava positiva, chegou no tempo t0, nesse caso aqui, no ti, a velocidade foi zero nesse caso, e depois ficou negativa. A aceleração nesse caso é menor que zero, e na outra a aceleração é maior que zero. No diagrama horário das posições, né, ou do espaço que a gente pode encontrar, é uma parábola. Ou seja, então nesse momento aqui a gente tem que também entender um pouco de analisar a linguagem matemática. Como é uma parábola, a aceleração ela é maior que zero. No tempo ti, a nossa aceleração ela teve uma inversão, e como também na aceleração menor que zero, a gente tem uma concavidade para baixo, diferente da outra que a concavidade é para cima. Nesse tempo que ti, a gente tem uma inversão, né, também na nossa trajetória aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Nossa aula, caso vocês tiverem alguma dúvida, comentem pra gente sanar essas dúvidas. Bons estudos e, claro, né, deixe seu like, comente, como eu já disse, e compartilhe. Até mais.